Olá pessoal, hoje eu venho falar de um assunto muito importante dentro do tema amamentação, que ficou faltando uma parte muito importante, que é o despertar do bebê no peito. Então vamos lá, tem bebês que são já mais espertinhos, né? E outros já são mais preguiçosos. Como eu tive 3, quero compartilhar com vocês como foi a minha jornada, a minha experiência com os 3 nessa amamentação aí. Vamos lá, quando eu tive os gêmeos, a Cecília, eu sei o que eu fazia. Eu sempre sempre trocava o bebê antes de colocar no peito. Então assim, poderia ser de manhã, de madrugada, o horário que for, eu sempre trocava. Porque eu acho que isso ajuda a despertar esse bebê, né? Então assim, a gente foge dessas dicas todas, ai, mexe aqui, mexe ali, tira a roupa. Eu acho que começar desse início sempre dá certo. Tente e depois vocês me falam. Então, o que eu fazia? Eu colocava o bebê no trocador. Eu sempre gostava de colocar, principalmente recém-nascido, de frente pra mim. Então, por exemplo, o trocador tava aqui. Eu nunca colocava o bebê deitado, olhando pra parede, e sim olhando pra mim. Então, essa é uma dica super legal também, pra não gerar insegurança no bebê ali na hora que estiver trocando. Se vocês quiserem, eu compartilho essas dicas aí com vocês, da posição do trocador, pra um recém-nascido não chorar. Porque muitos recém-nascidos choram na hora que vão pro trocador, não é? Então, desse jeito não chora. Então, vamos lá. Eu coloco o bebê assim, posicionado, virado de frente pra mim. Vou conversando com ele, vamos mamar. Sabe, eu sempre converso muito com os bebês, sempre. Eu acho que isso aí é fundamental e eles entendem tudo, viu? Por mais que sejam pititicos recém-nascidos. Então, assim, eu por mais que fosse de madrugada, eu sempre trocava antes, trocava a fralda, higienizava. Isso já desperta o bebê. E aí você leva ele pro peito a hora que ele quiser mamar. Então, assim, eu trocava a Cecília primeiro, ou o Benício, depende do dia, do momento, né? E aí eu colocava no peito e eles mamavam. A Cecília sempre foi uma bebê mais agitada, uma bebê que nunca dormia no peito, nunca tive problemas com isso. Então, assim, eu trocava, já colocava no peito, ela mamava e pronto. Independente da posição, independente se eu trocasse ou não, tá? Mas eu sempre trocava. O Benício já era um bebê mais tranquilo, um bebê mais preguiçoso, gostava de dormir bastante. Então eu sempre fazia isso, trocava, levava pro peito. Mas se eu colocasse ele naquela posição tradicional, era batata, ele ia dormir. Então assim, o que eu fazia? Depois que eu trocava ele, eu colocava ele na posição cavalinho. Eu vou deixar pra vocês aqui embaixo essa imagem, pra vocês verem como que é essa posição. Eu colocava ele em pezinho, posição de cavalinho chama, e ele com as perninhas sentadinhas assim, na minha perna. Era ótimo, ótimo, isso funcionava bastante, porque ele não ficava naquela posição tão confortável, deitadinho nos nossos braços, né, mais inclinadinho. Não, o cavalinho, ele estimula a criança a ficar acordada. Então, assim, pelo menos aqui em casa deu certo, tá? Com a Antonella sempre foi uma bebê também, ela era muito calminha, mas na hora de mamar, era difícil ela dormir no peito, ela mamava mesmo. Então, assim, diferente, né? Porque normalmente as pessoas falam que os meninos são mais gulosos, tudo. Aqui em casa foi o inverso. As meninas sempre mamaram muito, o Benício também, mas o Benício dormia no peito e as meninas não. Olha só. Então, por isso que eu falo, cada bebê é de um jeito, de cada um funciona de um jeito, não adianta. Então a Antonella também, eu fazia dessa forma igual da Cecília, tradicional, sempre trocava antes e tal, mas ela nunca dormiu. Então assim, eu tive essa experiência com o Benício, que era um bebê que dormia no peito. Faz isso e vocês contam pra mim se deu certo. Uma outra tática também é, se o ambiente estiver escurinho, estimula ele ficar um pouquinho mais acordado. Liga um abajur, se não, liga a luz mesmo. Liga a luz, principalmente se for recém-nascido, a gente tem que ter um olhar ali mais atento. E deixa acordado. Se ele não acordar mesmo assim, aí você tira a meia, deixa que ele gera um desconforto nele sem sofrimento. Então você tira a meia, tira o body se ele tiver de body, o macacão, de repente deixa de fralda se não tiver frio. Então tudo isso você vai gerando um desconforto, muda a posição, anda um pouquinho com ele. E isso aí vai dar certo, tenho certeza que vai dar certo. Deixem aqui os comentários abaixo, deixem um like por favor, isso vai me ajudar muito a trazer informações pra vocês. E eu espero ter ajudado, tá bom? Um beijo e até mais!